Cordiais saudações. Eu sou o Padre Policarpo, padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, sob o Homofórum de Dom Atanásio. Hoje nós vamos ver se as alegações dos protestantes sobre os santos ícones e também sobre as imagens esculpidas dos cristãos romanos, se essas alegações procedem. Para isso eu vou começar usando a Bíblia das Testemunhas de Jeová, a chamada Tradução do Novo Mundo. E nós vamos ler o Salmo 115, dos versículos de 4 a 7. Então, para vocês verem que estou usando aqui a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Então, vamos lá. Salmo 115. De 4 a 7. Os ídolos dele são prata e ouro, trabalho das mãos do homem terreno. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem orelhas, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem cheirar. As mãos são deles, mas não podem apalpar. Os pés são deles, mas não podem andar. Não proferem som algum com a sua garganta. Então, acabei de ler aqui Salmo 115, na versão da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Agora, eu vou ler o Êxodo, capítulo 20, versículo 1, na Bíblia protestante João Ferreira de Almeida. Como vocês podem ver, essa aqui é uma Bíblia protestante da João Ferreira de Almeida, que eu já vou mostrar aqui para vocês, Tem uns mapinhas, tudo. E vocês podem ver que a edição revista atualizada é de 69, Da João Ferreira de Almeida. Tá? E aí, eu vou ler o Êxodo na Bíblia protestante agora, Capítulo 20, versículo 1. Vamos ver aqui, porque são esses versículos que os protestantes, e outros mais, semelhantes, que os protestantes usam para alegar que os cristãos ortodoxos e os cristãos da Igreja de Roma são idólatras. Êxodo 20, versículo 1 e seguintes. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. São esses textos que os protestantes utilizam para condenar os sagrados ícones ortodoxos, que não são esculturas, e também as esculturas dos latinos. Mas o Salmo 115, ele está condenando ídolos. E o texto de Êxodo 20
20, do versículo 1 até o 4, só para eu conferir se vai até o versículo 4 ou ultrapassa. Deixa eu pegar aqui o Êxodo 20 de novo. Um momento. Então, o Êxodo 20. O Êxodo 20 até... do versículo 1 até o versículo 5, né, que eu li. Até o versículo 5. Bom, então, o que o Êxodo capítulo 20, do versículo 1 a 5, diz? Não terás outros deuses diante de mim. Então, o problema das imagens no contexto de Êxodo está ligado a não ter outros deuses diante de Deus, né? Do Hashem, do nome, do tetragrama, de Javé, Jeová, como queiram. É para não ter outros deuses diante dele. Então não é para fazer imagens e prestar cultos, porque Deus não quer que tenham outros deuses diante dele. Então ele proibiu de fazer imagens do que há em cima no céu, do que há na terra, do que há na água, nas águas debaixo da terra, porque não é para fazer essas imagens, porque ele não quer que existam deuses diante dele, porque ele é um Deus zeloso. Então esse é o contexto. E aí o que acontece? Os protestantes, eles não leem a Bíblia, eles leem passagens esparçadas, porque se lessem a Bíblia, 5 capítulos depois eles veriam ali que tem o quê? A Arca da Aliança, que tem dois querubins esculpidos, e Deus tinha mandado no Êxodo 20, 5 capítulos antes, proibido, ele fez uma proibição de fazer esculturas. E no entanto, voltando ali para o capítulo 25 de Êxodo, Moisés manda esculpir 2 querubins, né? E ele disse que foi Deus que deu essa ordem de fazer 2 querubins de bronze para o propiciatório, né? Para a Arca da Aliança. Então, ou seja, se o protestante for coerente, ele tem que condenar a Arca da Aliança e o próprio Moisés. E ver ali que a Bíblia já, em 5 capítulos do mesmo livro, ela já se contradisse. Se o protestante for coerente com o que ele prega. Agora, o protestante tem problema de interpretação de texto. Ou seja, a proibição ali no Velho Testamento de imagens era de cultuar outros deuses. E não de fazer imagens. Não, estou proibindo. Né? Mas vamos ver aqui, agora vamos pegar, né, a Bíblia Palavra Viva, que é uma Bíblia da editora Paulus, né? Vou usar essa Bíblia agora. E nós vamos ver aí, porque já vamos ler agora Êxodo 25, né? Vamos ler Êxodo 25. Só um momento que eu estou abrindo aqui em Êxodo 25. Onde Deus... Vamos lá. Então, Êxodo 25, versículo 18, até o 20, tá? Êxodo 25, versículo de 18 até o 20. Nas duas extremidades do propiciatório, faça 2 querubins de ouro martelado, um de cada lado na extremidade do propiciatório. Terão as asas estendidas para cima, cobrindo o propiciatório. Estarão frente a frente um do outro,
com os rostos voltados para o centro do propiciatório. Então é aqui Deus falando com Moisés. Ora, quer dizer que Deus se contradisse? Quer dizer que Deus mandou Moisés desobedecer a própria lei que ele tinha dado 5 capítulos antes? Pois é, né? Então, os protestantes eles têm ou melhor, eles têm um sério problema de interpretação de textos, né? Porque o Velho Testamento tem outras passagens que falam de imagens. E agora a gente vai abrir lá no capítulo 6 do primeiro livro dos Reis, tá? Então, se você tem aí uma Bíblia e quer conferir, abre lá no capítulo 6 do primeiro livro de Reis. Então, o templo de Salomão, não aquele da Iurde, né, que fica em São Paulo, o verdadeiro templo de Salomão bíblico, no primeiro livro de Reis, repito, né, que é o capítulo 6, dos versículos de 23 ao 28, nós temos aqui falando de imagens esculpidas. Para o santuário, Salomão fez 2 querubins de oliveira silvestre, cada um com 5 metros de altura. Cada asa do querubim media 2,5 metros, de modo que a distância era de 5 metros de uma ponta à outra das asas. O segundo querubim também media 5 metros. Os dois tinham o mesmo tamanho e o mesmo formato. Os 2 querubins mediam 5 metros de altura cada um. Os querubins foram colocados no meio da sala, no interior do templo. Eles tinham as asas estendidas, de modo que a asa de um tocava uma parede, e a asa do outro tocava outra parede, e as asas de ambos tocavam uma na outra no meio da sala. Os querubins foram revestidos de ouro. Ainda no livro de Reis, né, 1 Reis, no capítulo 7, nós temos aqui, falando sobre as colunas e tal, vamos pegar o versículo 20 do capítulo 7. Além disso, esses capitéis, no alto das 2 colunas, no centro que ficava por trás dos traçados, estavam enfeitados de romãs, colocadas em série de 200 ao redor de cada capitel, ou seja, imagens de romãs. Versículo 22 do capítulo 7 do primeiro livro de Reis. O alto das colunas tinha o formato de lírio. Imagens de novo, como esse templo de Salomão era cheio de imagens. Mas não, a Bíblia não proibiu de fazer imagens de escultura? Agora nós vamos para o versículo 23. 23 e seguintes. Irã fez ainda o mar todo de metal fundido, com 5 metros de diâmetro. Era redondo, tinha 2,5 metros de altura, 15 metros de circunferência. Por baixo da borda, em todo o redor, havia 2 séries de motivos vegetais, imagens, com 20 frutas a cada metro. De novo, imagens, fundidas numa só peça para o mar. Este ficava apoiado sobre 12 touros. Imagens que olhavam 3 para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o leste. O mar se apoiava sobre esses touros, que estavam com a parte traseira voltada para dentro. A espessura do mar era de 20 centímetros e sua borda tinha a flor de lis. Sua capacidade era de 80.000 litros. E esse templo cheio de imagens, que vocês podem ver no capítulo 6 e 7,
do primeiro livro de Reis, esse templo cheio de imagens, esse templo era chamado de casa de Deus. No versículo 45 é chamado casa de Javé ou de Jeová, depende da tradução. No versículo 45 e no versículo 48 do capítulo 7 do primeiro livro de Reis. Ou seja, a casa de Deus era cheia de, segundo os protestantes, né, era cheio de ídolos pagões, né, de ídolos pagãos, né, como muito protestante fala errado, né, porque não foram devidamente alfabetizados, né, ídolos pagões. Então, segundo o pensamento protestante, a casa de Deus era uma casa de ídolos, né? Deveriam inventar uma máquina do tempo e levar os assembleianos, né, os batistas e outros protestantes, né, os presbiterianos, deveriam levá-los para o templo de Salomão e falar: olha, Salomão, você é um idólatra, e sair quebrando todo o templo de Salomão, né, como eles costumam quebrar, muitas vezes invadindo templos da igreja romana, quebrando imagens dos santos, né? Então eles deveriam, alguém deveria criar a máquina do tempo e levar os presbiterianos, os batistas, os assembleianos para destruir o templo de Salomão, né? E falar: você é idólatra e tal, né? Bom, ainda no livro de Ezequiel, né, o Ezequiel tem uma visão sobre o templo, né, o Ezequiel tem uma visão sobre o templo, e que vai dos capítulos de 38 a 48. Mas nós vamos pegar apenas o capítulo 41, que Ezequiel tem uma visão do templo, né? É uma pena que não tivesse ali um protestante para censurar, dizendo que ali Ezequiel estava tendo uma falsa visão e que ele era um falso profeta, né? Que pena que não tinha ali nenhum irmãozinho, né, da seita batista, não tinha nenhum irmãozinho da Assembleia de Deus, não tinha nenhum irmãozinho da igreja presbiteriana, né, da seita presbiteriana, não tinha nenhum irmãozinho ali do Ministério Vitória em Cristo, do Silas Malafaia, enfim, né, que pena. Então vamos pegar aqui, né, o capítulo 41 do profeta Ezequiel. Só um momento, eu nem marquei, né, aqui, por isso que eu estou procurando. Mas a gente já chega lá no profeta Ezequiel. E às vezes a folha da Bíblia, por ser, né, uma folha fina, aí é complicado também. Então, capítulo 41 do livro de Ezequiel. E nós vamos ler dos versículos 18 a 20. Repito, livro do profeta Ezequiel, capítulo 41. Vamos ler dos versículos 18 até o 20. Lembrando que isso aqui é uma visão que o próprio Deus conferiu a Ezequiel. Ou seja, uma visão divina. Estavam esculpidos querubins e palmeiras. Uma palmeira entre dois querubins. Cada querubim tinha duas faces. De um lado, uma face de homem, voltada para a palmeira, e do outro lado uma face de leão voltada para a palmeira. Isso em torno de todo o templo. Os querubins e as palmeiras estavam esculpidos sobre as paredes, desde o chão até o alto da entrada. Tá aí. Deus mostrou um novo templo para Ezequiel.
o templo que ele gostaria, e tinha querubins e tinha imagens. Segundo os protestantes, esse Deus que eles cultuam é um Deus contraditório. Porque esse Deus fala que não é para fazer imagem nenhuma, que toda imagem é ídolo. Seria Ezequiel um idólatra? Para os protestantes que vêm aqui ao meu canal, com certeza Ezequiel era um idólatra. Porque ele faz uma profecia sobre imagens, e imagens esculpidas são proibidas. Em Êxodo 20, versículo 1, e pelo Salmo 115, é para rir, né? Agora, né, eu espero que os protestantes sinceros, que continuam detestando as imagens, eu espero que eles rasguem o capítulo 41 do livro de Ezequiel, que eles rasguem o capítulo 25 de Êxodo, que rasguem os capítulos 6 e 7 do primeiro livro de Reis. Será que eles vão fazer isso? E rasguem também o capítulo 3 do Evangelho de João e rasguem o capítulo 21 de Números, que nós vamos ler agora. Números 21. Números 21 está falando, né, da serpente. Que os israelitas, né, eles foram mordidos por serpente, porque murmuraram contra Deus e tal e tal e tal. Deus se compadeceu e mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, ou seja, uma escultura. E nós vamos ver aqui o texto, né? Nós vamos ler aqui o texto da serpente de bronze. Então, se encontra no livro de Números, capítulo 21, de 4 até o versículo 9. Do Monte Or, tomaram caminho para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Mas o povo não suportou a viagem e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos tiraste do Egito? Foi para morrermos neste deserto? Não temos nem pão, nem água, e já estamos enjoados desse pão sem gosto. Então, o nome mandou contra o povo serpentes flamejantes, que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés: Nós pecamos falando contra YHWH e contra você. Faça uma oração a YHWH para que ele afaste de nós estas serpentes. Moisés rezou a YHWH pelo povo e o YHWH lhe respondeu: Faça uma serpente flamejante e coloque-a no alto de um mastro. Quem for mordido e olhar para ela, ficará curado. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no alto do mastro. Quando alguém era picado por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Esse episódio é o mais interessante de todo o Velho Testamento, a serpente de bronze. O povo pecou contra Deus, contra Moisés, reclamando que eles estavam lá passando fome, sede, mesmo tendo um maná caindo do céu. Então, um povo ingrato. E aí, Deus enviou serpentes e picaram os israelitas, muitos morreram, outros ficaram gravemente doentes, e aí, né, se arrependeram, né, porque quando vem a dor, aí eles se lembram de Deus, e aí vão pedir ajuda. Bom, Deus falou com Moisés: Olha, Moisés, faz uma serpente de bronze esculpida, põe no alto de um mastro. Quem olhar para a serpente ficará curado. Pois é, Moisés fez uma serpente de bronze, uma imagem, uma escultura. Segundo os protestantes, um ídolo, segundo os protestantes. E olha só, Deus mandou fazer uma imagem esculpida
e mandou o povo que foi mordido olhar para a serpente. E aqueles que foram picados pelas serpentes que Deus enviou, aqueles que foram picados, quando olhavam para a serpente de bronze, eles eram curados, restaurados. Olha só, Deus curou por meio de uma imagem. Deus curou por meio de uma imagem, através de imagem. Ou seja, segundo o pensamento protestante, isso é idolatria. Porque aqueles que foram picados, eles não tiveram que rezar, fazer abluções, fazer, fazer ofertas. Não. Aqueles que foram picados pelas serpentes flamejantes, eles apenas tiveram que olhar para a serpente de bronze. Foi ordem de Deus. Deus os curou através da imagem da serpente de bronze. Com certeza, se nós tivéssemos naquela época algum seguidor de João Calvino, né? Ou se o próprio João Calvino estivesse lá, John Knox, algum seguidor de João Calvino nos dias de hoje, aquele lá dos dois dias de teologia, né? Que o pessoal fala, tal Iago. Se nós tivéssemos aí Marcos Feliciano, Silas Malafaia, se nós tivéssemos aí algum batista, algum assembleiano, algum membro da Deus é Amor, algum membro dessas seitas menos conhecidas, com certeza eles não iam olhar para a serpente, iam pegar pedras para apedrejar Moisés e chamá-lo de idólatra. E iam destruir a serpente de bronze, se pudessem, iam morrer picados pelas serpentes flamejantes, porque não podiam olhar para o ídolo pagão. Eu tenho que rir. Bom, agora, essa serpente de bronze, né, nós vamos ler que Jesus Cristo faz referência à serpente de bronze quando ele conversa com Nicodemos, lá no capítulo 3 do Santo Evangelho segundo o evangelista São João. Vamos lá. Capítulo 3 do Evangelho, do Santo Evangelho segundo o evangelista São João. Versículo 14. Versículo 14 do capítulo 3 do Santo Evangelho segundo o evangelista São João. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele acreditar tenha a vida eterna. Então Jesus está dizendo que aquela serpente de bronze que curou os israelitas picados era uma imagem sua, porque Jesus também veio nos curar do pecado. Então, ele seria levantado também na cruz. Então a serpente de bronze não era um ídolo. A serpente de bronze era uma imagem de Jesus Cristo, naquela época, lá de Moisés. Séculos atrás, muitos séculos atrás, antes de Jesus. Aquela é uma imagem de Jesus Cristo.
Então aquela serpente de bronze que curou aquelas pessoas era Jesus Cristo, curando os israelitas lá no Velho Testamento. Então, o próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus confirmou. E com esse texto, Jesus confirmou o uso das imagens, mostrando que nem toda imagem é ídolo, mas todo ídolo é uma imagem. Todo ídolo do Velho Testamento, ou dos povos pagãos, todo ídolo era uma imagem, mas nem toda imagem é um ídolo. Bom, então, a alegação protestante do Salmo 115 e do Êxodo 20, do versículo 1 até o versículo 5, querendo condenar as imagens dos cristãos, essa alegação é falsa porque essas alegações são tiradas fora de seus devidos contextos. Os textos bíblicos não estão errados, porque os textos bíblicos estão condenando a idolatria e não as imagens. Porque os cristãos, eles só têm um Deus. Os cristãos ortodoxos só têm um Deus. Na liturgia ortodoxa sempre se faz menção a esse Deus. Trindade consubstancial e indivisível. Trindade que é eterna, que é um só Deus em essência e que tem três pessoas realmente distintas. Durante a liturgia ortodoxa sempre se fala desse Deus e apenas a esse Deus se presta culto de idolatria, isto é, de adoração. Os cristãos da Igreja de Roma, é preciso dizer também que eles adoram um Deus. Embora seu conceito de trindade muitas vezes tenha equivocado por causa da filosofia escolástica colocada por Anselmo de Cantuária, que não vem ao caso agora. Mas, grosso modo, eles adoram um Deus. Esse Deus é a Trindade. Bom, é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, se inscreva no canal. Aperte o sino de notificações para mais vídeos como este. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e fui. Bom, que Deus abençoe vocês, agora e sempre, em todo tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus vos guarde. Amém.